Olá, boa tarde a todos, todas e todos que estão nos acompanhando aqui no nosso quarto encontro do ciclo de debates inclusivos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Peço desculpa aí um pouquinho pelo atraso, mas problemas tecnológicos aqui aconteceram, mas tudo sanado, tudo resolvido. E aí a gente vai iniciar o nosso quarto encontro. O tema de hoje são a nossa convidada super mega especial, a professora Mariana Lopes, carinhosamente conhecida como Mamari da Inclusão. A Mamari vai falar, ela mesma vai se apresentar aqui um pouquinho, daqui a pouco, mas ela vai conversar sobre a pesquisa que ela desenvolveu na dissertação dela, né, durante o mestrado, e vai falar desse tema que é tão, muitas vezes, duvidoso na escola, né? A gente nunca sabe, algumas vezes, quem é esse profissional de apoio, qual é o papel dele. Então, algumas dúvidas ainda estão na escola, e aí, considerando agora, né, que nós estamos retornando aqui no município de Horizonte, estamos retornando ao presencial, e aí, junto com esse retorno presencial, nós estaremos retornando com o apoio do estagiário de apoio à inclusão, né? Aqui em Horizonte, a gente usa a estratégia do estagiário para dar conta dessa função do profissional de apoio. A gente considerou importante entender um pouco mais qual é o papel desse profissional na escola, junto ao estudante, junto aos professores. Eu gostaria de fazer a minha audiodescrição, né? Meu nome é Liliane, sou professora do município, atualmente estou atuando na Secretaria de Educação, responsável pela Coordenadoria de Educação Inclusiva. Sou uma mulher branca, estou usando o cabelo com rabo de cavalo, cabelo com luzes, estou usando fone de ouvido preto, uma blusa com estampa de animal, de oncinha, e estou com um crachá de trabalho aqui, um crachá verde de trabalho, e atrás de mim a gente tem aqui uma referência da Prefeitura Municipal de Horizonte e ao slogan do ciclo de debate inclusivo, que são 2 balões de diálogos, um verde e um vermelho. E também queria cumprimentar e também agradecer a presença das nossas intérpretes, a Rosângela e a Arlete, dizer que é sempre um prazer poder contar com esse apoio dela. E para a gente fazer assim, uma lembrança, né? A Mamari também pode fazer um pouquinho da fala sobre isso. Esse mês é um mês muito especial para os temas da inclusão, né? A gente tem o Setembro Verde, que é um mês de referência à luta pela inclusão social das pessoas com deficiência. Então, é uma luta que não é apenas da pessoa com deficiência, mas é uma luta de toda a sociedade que deseja construir realmente uma sociedade inclusiva, onde todos possam estar em todos os espaços que desejarem, nessa garantia de direito. E também, dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e o mês de setembro também é o mês azul, para a educação especial, que faz referência ao intérprete de Libras, né? Então, também já parabenizei Rosângela e Arlete, como também o Dia da Pessoa Surda, a gente também tem o Dia da Libras, então é um mês recheado de comemorações das pautas da educação especial e da educação inclusiva. E aí já vou passar a fala para a Mariana, para a Mamari, pedir que ela também se apresente, ela mesma vai falar um pouco do currículo dela e já iniciar a sua fala da tarde de hoje. Mamari, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui, Bahia e Ceará, né, compartilhando essa conversa. Seja bem-vinda ao município de Horizonte e aproveite aí para a gente aprender um pouco mais com você sobre esse tema, tá bom? Uma obrigada, bem especial para você. Oi, gente, boa tarde. Eu que agradeço, né? Uma felicidade imensa estar aqui falando, principalmente a convite de Lili, né? Que nos tornando amigas aí na pandemia, por conta das temáticas, né? Da inclusão. E é um prazer também estar falando para a galera de Ceará, que eu amo de paixão essa terrinha. E dizer que, né, que eu puder contribuir, estarei aqui à disposição aqui para estar discutindo nesse mês importante, né? Que você trouxe. Mês de luta, de reflexão, de aprender, né, de se engajar aí. Ainda mais falando sobre um tema que é um tema que eu sou completamente apaixonada, né? Eu fui profissional de apoio, depois coordenei profissionais de apoio, sou pesquisadora agora da temática, então é algo que eu realmente estou bastante envolvida, então gosto muito de falar sobre o tema. Eu sou mulher, né, morena, tenho cabelo castanho,
um pouco abaixo dos ombros. Estou vestindo uma blusa azul marinho. No meu fundo é uma parede cinza e tem uns quadros marrom e branco. Então, pessoal, é o seguinte. Como o Lili falou, né? Eu vou colocar já aqui meu slide para a gente começar. Pode subir aí, por favor, para a gente ir conversando. Então, o profissional de apoio à inclusão, como foi dito, foi o tema da minha dissertação, né? E assim, é um tema que ainda, por ser recente, né, no contexto escolar, a gente ainda tem muitas dúvidas, tem alguns conflitos, alguns equívocos, né? E a gente tem investido bastante na pesquisa para tentar, né, sempre estar melhorando aí as nossas práticas. E já dizendo que é um profissional que é completamente diversificado a nível Brasil, então a gente vai ver diversas realidades desse profissional. E assim, o que é certo, o que é errado, mas o município está fazendo certo, o município está fazendo errado. A ideia é que, né, cada município vá se organizando e, à medida no que pode ir avançando, a gente vai conversar sobre isso, né? A ideia é essa, a gente ir ajustando aos poucos até que a gente vá se aproximando do adequado, né? Porque, como eu falei, realmente é algo que é recente, então ainda gera alguns certos tipos, né, de dúvidas aí. Tá tudo ok aí no meu slide? Tá conseguindo ver? Só um ok aí para eu saber. Tá aparecendo? Eu seguir? Não sei se tem alguém para me dar um oi no áudio. Mas enquanto isso... Tá ok, viu? Pode continuar, tá aparecendo direitinho. Joia. Então, só para vocês entenderem um pouco do meu lugar de fala, eu hoje, né, faço doutorado em Educação Especial e fiz um mestrado na UFSCar, em Educação Especial com a professora Eniceia. Pesquisei sobre os profissionais de apoio no mestrado e agora eu estou pesquisando sobre as práticas docentes da inclusão escolar na pandemia, né, que é um outro desafio aí. Vocês já viram que eu só gosto de tema desafiador. E aí estou pesquisando isso agora no doutorado, tenho especializações na área, né, a psicopedagogia, a neuropsicologia, a educação inclusiva, e tenho uma empresa de consultoria também na área de educação inclusiva aí já há uns 10 anos, mais ou menos. E também enveredei para essa área acadêmica e dou aula de pós-graduação na área do autismo, na área da linguagem, e tenho 11 anos de prática de chão de escola, né, acho que isso ajuda bastante na hora das discussões, e tenho experiência também na carreira acadêmica como docente. Então, eu tenho na UFRJ, que foi, né, minha última experiência, como professora do ensino colaborativo, na Uninasal e na UFRB. Então, assim, minha, né, vida profissional e acadêmica, elas andam bem juntas aí há um tempo, né? Que eu venho aí com essa experiência e esses estudos na área. Então, vamos já começar a esquentar aqui nossa discussão de hoje, né, que é esse tema do profissional de apoio à inclusão escolar, que surge, né, como um novo personagem dentro desse contexto. Então, de certa forma, a gente considera, sim, um profissional recente, né, com essa função, com essa terminologia, de certa forma. Então, em 2016, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, não tinha praticamente nada publicado sobre isso, né? Hoje em dia, a gente já vê um pouco mais de avanço. É um profissional que eu costumo dizer muito que ele é perigoso e valioso ao mesmo tempo. Né? E tentem imaginar por que eu estou falando isso, e mais na frente eu vou, né, trazer o porquê que ele é perigoso e valioso ao mesmo tempo. É um profissional que, como eu falei para vocês, tem diversas nomenclaturas e, às vezes, também varia um pouco de função, às vezes se assemelham, às vezes não. Então, assim, é ainda um pouco bagunçado, digamos assim, não existe assim, não é tão padronizado como outros profissionais da área da educação. Então, a gente encontra cuidadores, auxiliar de inclusão, auxiliar de vida escolar, agentes de inclusão, estagiários da inclusão, enfim, uma série de nomenclaturas que, na minha pesquisa, né, a gente adotou como profissional de apoio à inclusão escolar. E na literatura, na legislação, a gente encontra algo nesse sentido também de profissional de apoio. Então, eu sempre vou estar falando de profissional de apoio, vocês já vão saber mais ou menos, né, quem é esse profissional que eu estou me referindo. Existe uma contratação muito crescente, isso é comum no Brasil inteiro. Eu pesquisei 5 cidades na minha dissertação, 3 da Bahia e 2 de São Paulo, mas a gente, né,
vendo um apanhado geral, a gente vê que esse número é muito crescente. Então, assim, está crescendo absurdamente o número de contratação desses profissionais, o que nos preocupa um pouco, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. E tem causado alguns riscos, né? E equívocos nessa função, às vezes por conta até dessa contratação, às vezes aleatória, às vezes indiscriminada. E existe uma escassez de estudo e uma legislação vaga. Então, quem tiver aí querendo entrar para pesquisa, tá sem saber o que pesquisar, vá pesquisar profissional de apoio, porque é um tema assim, ó, não tem erro, tá precisando de pesquisa. Aqui foram alguns autores que eu utilizei, né? São poucos que são referência nessa área. E aí eu queria dar uma contextualizada no cenário, né? Para vocês entenderem mais ou menos como é que eu levei minha discussão. Então, o que é que a gente descobre desse profissional? E aí vocês vão ver que é a realidade realmente do Brasil, né? Então, não é só do Nordeste ou só do Sudeste, ou enfim, né, a gente consegue ver que isso pega no Brasil inteiro. Então, a gente vê, às vezes, condições de trabalho precárias desses profissionais, né? Porque às vezes tem uma quantidade muito maior do que deveria ser de aluno para esses profissionais, ou às vezes o salário é muito baixo e a carga horária é muito maior do que a permitida. Enfim, a gente percebeu, né, que existem algumas questões, principalmente às vezes de contrato, né? Aí em Horizonte, por exemplo, é a questão de estágio, já é diferente. Mas tem município que já é tipo de contratação, que não tem nenhum tipo de vínculo temporário, que isso torna uma alta rotatividade, né, o que dificulta um pouco o trabalho também. Existe uma desvalorização da função dentro da própria instituição, e a gente precisa conversar sobre isso, que eu acho que vem muito do próprio profissional, assim como dos outros que compõem a equipe. E vem muito também, assim, da falta de informação mesmo. Tem gente que não sabe quem é o profissional de apoio. Tem gestor que não sabe o que é que o profissional de apoio está fazendo lá. Tem professor que não consegue nem demandar, nem trabalhar colaborativamente, porque não sabe qual é o papel dele, qual é o papel do profissional de apoio. Então, por exemplo, é muito comum eu ir nas cidades fazer formação só para os profissionais de apoio e eles falaram, rapaz, eu não sei nem quem eu sou aqui dentro, não sei nem o que eu tenho que fazer, e ninguém sabe me dizer o que é, né? Só vocês sentirem um pouco do drama. E é realmente assim que tem acontecido na maioria das cidades que eu chego. Então, acredito muito que a desvalorização da função também está, né, um pouco perpassa por essas questões. A gente ainda tem uma função muito indefinida e a gente vai ver como resolver isso, né? Então, assim, você fala, mas é porque aqui no Brasil que tem. Na minha pesquisa, eu tive que analisar Itália, Estados Unidos e França. Nos 3 países tem o mesmo profissional que tem no Brasil, né? Mas qual é a diferença que a gente vê? Função definida, a legislação totalmente descrita de quem é esse profissional, uma rede de apoio maior também na legislação. Então, assim, não é um profissional que a gente inventou, né? Ele já existe, é comprovado que tem a necessidade, a gente só precisa ajustar quem é, definir esse papel e diferenciar o papel entre os outros profissionais que compõem a rede de apoio. Isso é fundamental. A questão do processo seletivo sem critério. Então, assim, eu já estou sabendo da seleção que está tendo aí e que eu achei incrível, né? Essa questão do seleção-formação. Isso é raro. Isso não existe, né? Então, assim, isso já é um passo à frente que o município dá. Porque às vezes, contratação completamente sem critério. Muitas vezes tem questões políticas envolvidas, pega qualquer um, é analfabeto, não sabe de onde... É um drama. Quem lê minha dissertação ri e chora o tempo inteiro de desespero da situação que se encontra esse profissional. Tô querendo assustar não, tá, gente? Mas é importante vocês saberem como é que tá lá fora, sair um pouco de Horizonte para, né? Às vezes até para valorizar o cenário de vocês aí. Então, é bem triste, assim, algumas situações, né? E a gente precisa ficar atento, porque o processo seletivo, ele é essencial. Quem está entrando, né? Então, por exemplo, eu tinha participante meu que era caminhoneiro e simplesmente perdeu emprego, conheci alguém da prefeitura e falou assim, arranjei um emprego, recebi uma carta, vou trabalhar na escola. E ele fala assim, eu não sabia se eu ia ser porteiro ou diretor. E fui. Chegou lá, ele ia ser profissional de apoio. Só que não sabia de nada, não sabia o que tinha que fazer, ele simplesmente só ia e sabia o que era na hora que ele ia começar o trabalho. Então, assim, isso tudo, né? Faz parte desse processo da qualidade desse profissional, da própria identidade desse profissional. Então, só para a gente, né, ter esse cuidado e quanto é importante o processo seletivo, por exemplo, na escolha desses profissionais.
A questão da legislação, como eu falei para vocês, é vaga. Vou mostrar para vocês o que a legislação traz, quase nada, zero. E atualiza, e a gente não avança nisso, né? O que também abre brecha para que cada um se organize da sua forma, cada um siga seus interesses, né? O que é mais preocupante hoje em dia. E, assim, geralmente é um trabalho sem supervisão, sem acompanhamento e sem formação. Isso é o diferencial, por exemplo, dos outros países. Então, a gente simplesmente, por ser uma função nova, a gente tem que formar todo mundo para saber quem é esse profissional e acompanhar, né? E ter esse momento aqui de diálogo. O que tem que fazer, o que não é para fazer, quem é ele dentro desse cenário. Então, é importante esse momento de supervisão, de acompanhamento, a formação para todo mundo. Mas como a gente está colocando um novo personagem dentro do cenário, a gente precisa ficar mais atento. Aí a gente vê também, às vezes, a questão da precarização e do barateamento dos serviços, né? Então, assim, a gente precisa entender as redes, os municípios estão se organizando, né, a nível de rede de apoio. Então, tem município que tem o profissional de apoio, tem o professor de apoio, tem município que tem centro, tem município que tem ecoterapia, tem município que tem sala de recursos. Cada município tem sua organização, né? E aí a gente tem que entender que para cada função, para cada tipo de acompanhamento, tem um profissional que atende para isso. Então, o que a gente tem visto muitas vezes? Um profissional que, às vezes, não é o caso do profissional de apoio, só para vocês entenderem que existe, e contrata-se o profissional de apoio que é mais barato para assumir uma função que não deveria ser dele, né? E que eu acho que hoje meu objetivo aqui é mostrar qual é esse papel, né? Que não é, por exemplo, de um professor, não é do professor da sala comum, não é do professor de educação especial, não é do professor do AE. Enfim, e isso tudo gera um desvio de função, né? Nesse contexto aí de precarização e barateamento, e a gente precisa ficar atento justamente a isso. Mas, graças a Deus, vocês estão em boas mãos com a gestão aí que entende, né? Porque isso também não é comum, infelizmente, e que consegue, né, conduzir um trabalho de forma baseado, de fato, com algum conhecimento. E aí, assim, eu trouxe de uma forma diferente essa fala de hoje, né? Que, em forma de lembrete, eu gosto bastante de trazer que seja de uma forma clara, mais direta, assim, para que a gente possa ir conversando. Então, eu trago alguns lembretes para tentar, né, alertar coisas que são importantes. E o que eu queria começar falando, que é essencial nesse processo, e é meio clichê falar sobre isso, mas não posso deixar de começar a falar, que é que o aluno é da escola, né? E por que eu trago isso? Todo mundo já sabe que o aluno é da escola, ok. Como se fala de inclusão, a gente sempre fala sobre isso. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção, porque quando a gente fala de profissional de apoio, isso é muito comum, é muito recorrente do aluno virar do profissional de apoio, né? Então, isso não pode acontecer. Então, fulano, seu aluno chegou, fulano, seu aluno aqui, ou então, fulano não vai trabalhar, o aluno não vai para a escola. Isso não existe, né? Inclusive, isso entra dentro, classificado, a gente pode até caracterizar como crime, por exemplo. Ou então, não posso matricular porque não tem profissional de apoio. Isso é procrastinação, isso você está negando um direito. Então, é importante que fique claro, e eu faço, às vezes, um apelo para até os próprios professores, sem julgar, tá? Tudo que eu falar que eu não vou estar julgando hora nenhuma, vou estar realmente alertando e chamando atenção para algumas coisas. Então, às vezes, o próprio professor termina, né, eu sei de todas as condições que nem sempre são favoráveis, terceirizando esse serviço dentro da sala de aula. Então, assim, ufa, chegou o profissional de apoio, eu lavo minhas mãos, agora tem alguém responsável pelo meu aluno com autismo, por exemplo, né? E isso está completamente equivocado. A gente não pode fazer com que isso aconteça. A gente tem que trabalhar de forma colaborativa, de forma articulada. E o profissional de apoio, ele é mais um para compor a rede. Ele não é o único responsável por esse aluno, tá? Então, isso aqui tem que ficar muito claro. Então, todo mundo tem que se envolver. Todos os profissionais, a família, às vezes eu até falo, meu Deus, falar, às vezes é estranho para mim falar, a inclusão é do porteiro à direção, que isso é chato já, né? Todo mundo fala e é o tempo inteiro. Mas isso é real e a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou falando agora, todo mundo tem que saber, né? Então, assim, eu tenho um projeto mesmo na minha empresa que a gente chama Plantão da Inclusão, que a gente, depois do recreio, libera todo mundo e fica só a galera da escola. E aí é porteiro, merendeira, diretor, coordenador, professor, secretaria. Todo mundo tem que entender, todo mundo tem que saber quem é esse profissional, para que serve, ou então quais são as demandas dos alunos, como é que a gente pode pensar da escola se envolver no todo.
né? Então, assim, hoje em dia, lá na UFSCar mesmo, lá no meu grupo de pesquisa, a palavra da vez é colaboração. A gente para de falar de tudo e para falar sobre colaboração, porque a gente vê que é o que funciona, né? É colaboração e articulação. Então, todo mundo tem que estar envolvido. E tem até uma frase dessa na minha dissertação que eu trouxe, que o profissional de apoio ele não é a solução da inclusão. Não é. Ele ajuda, mas ele não é. Chegou, acabou todos os problemas e a gente, né, resume isso aqui. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Um outro lembrete que eu queria trazer para vocês existe, né, o professor do atendimento educacional especializado, professor da sala de recurso multifuncional, professor de apoio. Existe no cenário, né, vamos supor, na literatura, em alguns lugares do Brasil, que existe um professor que é somente professor da educação especial, que pode ser o professor da sala de recurso. E eu queria só lembrar que é diferente do profissional de apoio, certo? Acho que vale a pena só eu diferenciar aqui para vocês entenderem que existem essas duas funções dentro do contexto da rede de apoio, mas que nem todos os municípios têm ainda, né? Mas a gente não pode confundir. Ou então a gente pode pensar, por exemplo, no próprio professor da sala comum. Existe uma diferença de função. Então, a gente tem o profissional de apoio e a gente tem esse professor de educação especial ou especialista, ou colaborativo, ou o professor do ensino comum, vamos pensar na realidade. Então, qual é a diferença disso? O profissional de apoio é independente da formação inicial que ele tenha, né, da formação exigida, a função dele, que é também, né, como eu falei para vocês, já chamado de cuidador, agente de inclusão, auxiliar, estagiário, enfim. Ele é um profissional que a gente tem mapeado e visto que ele tem ensino médio ou é estagiário. Essa é a média do Brasil. Maioria. Ou é ensino médio finalizado, ou é estagiário, geralmente de pedagogo, de psico, de fono, aí tem uma variedadezinha. E esse professor, né, que seja especialista ou não, enfim, ele tem que ter uma formação específica, no mínimo de graduação com especialização. Geralmente é isso, certo? Qual é a diferença de atuação? E é o que eu preciso que vocês agora prestem bastante atenção. O profissional de apoio, ele existe dentro da rede para ser responsável, para dar suporte aos cuidados pessoais dos alunos. E aí entra higiene, locomoção, alimentação, tudo que está envolvido de cuidados básicos que a criança, o jovem, não consegue fazer sozinho. Eu costumo dizer muito assim, que está ali para auxiliar naquilo que ele não tem independência, não tem autonomia dos cuidados básicos. Mas suporte na execução da atividade. Perceba, execução da atividade, você dar suporte é uma coisa. Diferente de você planejar, adaptar, flexibilizar, avaliar. Certo? Então, o profissional de apoio, ele não entra nesse processo pedagogicamente, digamos assim, de planejamento, né? De adaptação curricular, de elaboração de atividade. Isso é responsabilidade do professor. Seja qual for o professor que tenha na rede, é do professor. O professor é contratado para fazer isso. O profissional de apoio, ele pode ajudar na execução. Então, na hora da atividade, o aluno não tem autonomia para fazer, ele vai poder ajudar de alguma forma ali. Né? Então, eu acho que tá aí a grande questão do que até onde o profissional de apoio pode ir e até onde o professor vai, né? Então, assim, a reflexão que a gente tem que fazer beleza, é estagiário, beleza, tem ensino médio. Não tem, por exemplo, tem um município da minha pesquisa que os estagiários que davam suporte de educação especial para o professor. Era contratado para isso. Aí eu mesmo falei para eles, vem cá, como é que uma pessoa em formação que está ali para auxiliar alguém que já é formado, qual é a lógica disso? Né? Teoricamente, o professor tem uma formação a mais do que quem ainda está estudando, né? Obviamente. Então, assim, isso a gente chama de precarização. Entenderam? Quando é contratado para auxiliar em planejamento, elaboração de atividade, adaptação curricular, que aí é outra coisa. O profissional de apoio, ele não entra nessa parte. Ele pode ajudar? Pode. Eu, pelo menos, não vejo problema nenhum em, por exemplo, quer participar do planejamento? Pode participar. Quer participar de reunião? Ok. Eu não acho que tem que ficar fora completamente. O que a gente precisa deixar claro é que não é responsabilidade desse profissional. Então, ele pode falar, fulano, sei lá, tem interesse nisso, gosta daquilo, leu, né?
conhece o aluno e pode dar suporte nesse sentido de construção junto, mas não é ele que tem que fazer isso. Então, vocês vão ver fala dos meus profissionais que os profissionais de apoio levavam atividade de casa para aplicar na sala de aula. Qual é o sentido disso, gente? Eu já fiz isso, por exemplo, não me julguem. Há 10, 12, 13, sei lá, 14 anos atrás, eu fazia isso, eu levava atividade de casa para a escola. Não seja uma Mariana da vida. Mas eu fazia como todos fazem, na maior boa intenção. Eu fazia achando o máximo, meu aluno está aqui, ó, fazendo atividade. Mas essa não é a proposta. Até quando eu resolvi estudar e falei, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado, ainda dá tempo de mudar, né? Então, assim, essa não é nossa responsabilidade. Por mais que você se ache boa, por mais que você considere seu profissional de apoio massa, estudioso, sabe muito, não é ele que tem que fazer isso, ele não é o responsável por isso. É o professor que é responsável, seja o professor da sala comum, regente, educação especial, enfim, tem que pensar nessa diferença. E para mim é a grande questão aqui, que eu espero que fique bem claro, que inclusive eu caracterizo assim, não é exatamente assim, tá? Mas é meio que didaticamente para vocês entenderem. Eu falo que o profissional de apoio ele dá suporte no pós, né? E o professor lá, especialista, por exemplo, daria no pré, que é ajuda no planejamento, pensar em estratégia, adaptação de material, sei lá, mudança, palpite em relação à questão de slides, de acessibilidade, etc. O pós é o fazer, é o agora, tá lá na sala de aula, o aluno tá lá para fazer a atividade, mas tem, necessita de algum suporte naquele momento, alguma questão motora. Às vezes, alguns casos entram até em questões de comportamento, que a gente vai ali, vai lá, mas tem que também, às vezes, rever o nível desse tipo de suporte de comportamento, mas enfim. Então, assim, o suporte do profissional de apoio, ele é diretamente com o aluno. Né? Então, assim, isso é uma das questões mais preocupantes hoje, que é o que entra em precarização, que é o que entra em desvio de função. Então, assim, tem profissional de apoio que acha o máximo quando o professor pede para ele fazer as atividades. É como se estivesse confiando, poxa, você é o máximo e vai fazer, não é, né? Então, a gente tem que saber qual é o papel de cada um dentro desse processo. Então, se você... Eu já tive profissional de apoio, cuidador, que tinha psicopedagogia. E nem assim ele podia elaborar atividade, que ele foi contratado como profissional de apoio. Entendem? Então, assim, se sua função é essa, você tem que fazer a sua função. Né? Então, a gente tem que ficar atenta a essas questões. De até onde pode ser, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Agora, lógico, que sempre de forma colaborativa, de forma articulada. O professor junto com o profissional de apoio. É muito importante essa relação, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Uma outra coisa também importantíssima dentro desse contexto, e quem for profissional de apoio que estiver me ouvindo, vocês vão passar por isso ou já passaram, e vocês vão analisar. Existe uma diferença entre direito e necessidade. Né? Isso também foi algo que eu percebi muito com a minha prática. Então, se você me pergunta, Mamari, quem tem direito a profissional de apoio? Todos os alunos público-alvo da educação especial. Todos. Até criança com altas habilidades tem direito. Todo o público-alvo lá, os 3 grupos. Só que aí a gente tem que entender que direito é diferente da necessidade. Não é porque todos os alunos têm direito que todos precisam ter esse profissional. E, assim, eu imagino o quanto deve ser barra para a Secretaria de Educação e para a gestor controlar isso, porque não é fácil, né? Eu passei por esse lado de você avaliar quem precisa, né? Então, assim, isso precisa muito da ajuda de todo mundo, da responsabilidade ética de todo mundo. Porque, assim, ó, gente, eu sei o quanto às vezes é difícil, né? Nossa realidade brasileira da escola pública, por exemplo. Às vezes o professor sem apoio, ou a sala cheia, não sei o quê, naquelas queixas todas que a gente já sabe. Só que aí aparece uma luz no fim do túnel. Meu Deus, ele tem direito a um profissional de apoio. Eu vou querer, lógico. Independente se meu aluno vai precisar ou não, ele tem deficiência, ele precisa, ele pode ter, vamos botar aqui para ele me ajudar em alguma coisa. Isso tudo influencia na precarização, na desvalorização e na falta de identidade desse profissional, porque ele vai fazer o quê ali se o aluno não precisa, né? Então, assim, existem alguns equívocos, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. Quem é esse aluno que precisa? Né? E quais são os motivos de encaminhamento? Por que você está contratando um profissional de apoio para ele? Rapaz, você tem crise, eu nem sei de quê, se é de riso, de ansiedade, de desespero. Porque tem
tem alguns profissionais que falam assim, ó, por que precisa de profissional de apoio? Assim, porque ele atrapalha a sala. Isso é muito comum, gente. Contrata-se profissional de apoio para tirar o aluno quando ele atrapalha a aula. Agora, me diga se isso é apoio à inclusão do aluno, né? Então, assim, para que mesmo que está contratando esse profissional? É esse profissional? Só que, assim, qual é a grande questão que a gente discute, né? Tem várias aí nesse bolo, mas às vezes a família exige, meu filho tem direito, aquele lance do tem direito, só que ela não sabe, ela não entende, né? Acha que tem a deficiência, precisa, acha que tem um transtorno, precisa. Então, cabe à escola formar, né, informar sobre não ter a necessidade por isso, isso e aquilo. Ou, às vezes, também a escola solicita sem critério, né? Por não saber também. Eu acho que o problema maior é falta de informação mesmo. Então, termina exigindo. Mas precisa porque ele tem AUTIA, porque ele tem isso. Sim, mas, né? Qual é a condição que está fazendo com que ele precise desse profissional? Será que realmente é esse profissional? Então, a gente tem que avaliar. Então, assim, às vezes, as redes criam estratégias para isso. Alguns têm equipe de avaliação. Lá no meu município, a gente não tinha condição de equipe. A gente pedia... Era tipo uma carta de comprovação, sabe? A família ou a professora, a coordenadora, a gestora falava o motivo por escrito, as três assinavam dizendo e tal. E quando a gente conseguia, a gente fazia essa avaliação, que ela é importantíssima. Então, isso aqui é algo também que ainda está um pouco descontrolado na minha percepção na prática. Eu acho que ainda está um pouco indiscriminado esse encaminhamento, né? E às vezes realmente equivocado. Eu trouxe aqui para vocês verem nossa vasta legislação sobre profissional de apoio. Ela aparece em alguns documentos mais antigos, mas assim, eu trouxe os mais atuais para vocês, né, terem noção do que é que se trata. Então, eu trouxe aqui a Lei Brasileira de Inclusão, a Política, né, de Educação Especial de 2008, na Educação Inclusiva, e o decreto que é da Lei Berenice Piana. São os 3 documentos mais importantes que constam sobre esses profissionais. Só que o que é que a gente percebe? Eles falam mais ou menos a mesma coisa, não tem muita diferença. Por exemplo, foca na alimentação, higiene e locomoção, e aí trazem todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. A brecha gigante. Em todas as modalidades de ensino, e aí eles colocam excluído as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, ou seja, ele não pode assumir a função de professor, de psicólogo, de fono, isso daí também está claro nesse ponto. Mas ainda é muito vaga, né? É apenas esse parágrafo que tem na Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o maior documento que a gente tem hoje. Na política parece a mesma, semelhante, né? Higiene, locomoção e alimentação, e outra que exija auxílio constante. Lá também é assim. E o da Berenice Piana, que é voltada para as pessoas com autismo, mas, né, ele contempla as outras pessoas com deficiência, fala a mesma coisa e só acrescenta a comunicação e interação social. Então, assim, não fala das práticas, não tem diretrizes, por exemplo, operacionais sobre esse profissional, não fala de formação, não fala nada. A única coisa que tem na legislação é isso aqui, basicamente, né? Então, assim, isso faz com que cada município se organize de uma forma, de acordo com seus interesses, do que é melhor, do que é pior. E aí ainda está meio, né? Por isso que um dos encaminhamentos que eu vou falar no final é justamente isso. A importância do município se organizar com questões legais. As normativas, instruções normativas, ou próprios projetos de lei, tentar, né, regulamentar esse tipo de função dentro do município, ele é importantíssimo. Uma outra coisa que eu queria chamar muita atenção é que quem define se o aluno precisa ou não do profissional é a escola, né? Infelizmente, a gente tem visto muito que os médicos têm indicado. No próprio laudo médico, tem dizendo que precisa de cuidador, precisa de acompanhante, mas desculpa, mas o médico não entende disso. E a gente precisa ficar atento. Quem tem que avaliar se precisa ou não é a escola, né? O médico pode até dar o parecer dele, mas ele não pode definir isso porque ele não está na escola para saber. Então, a avaliação ela é educacional. Assim como uma outra discussão que está super forte agora é a judicialização, né? Muitas famílias... na verdade, está um movimento bem complicado. Muitas famílias exigem
aí o município, a escola não dá, aí a família entra na justiça e é quase que 100%, pelo menos na realidade que a gente tem acompanhado, de que é positivo para a família. E aí a escola fica obrigada a colocar esse profissional. Tem redes que conseguem, né, devolver para a justiça e falar, não tem necessidade, por isso e aquilo. Aí entra os argumentos e uma avaliação sobre esse profissional de fato, que não precisa. Mas, na maioria dos casos, tem vários municípios, inclusive, que só contratam agora por ordem judicial. E aí é uma outra coisa que a gente também tem que ficar atento, porque quem tem que avaliar é a escola. É uma luta nossa em relação a isso. Aí você vai me perguntar, vai avaliar como? Bom, o ideal é que a criança tenha o PEI, né? Mas eu sei que o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, ainda não é uma realidade, digamos assim, 100% daqui da gente, né? Do Brasil de forma geral. Ainda está buscando isso. Então, é uma avaliação feita pelo professor, feita junto com coordenação, família, etc., para ver se, de fato, esse aluno tem essa necessidade desse profissional. Não sei se eu estou falando muito rápido, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a dinâmica que é essa aqui de tentar trazer vários teminhas assim para vocês irem refletindo algumas questões que eu acredito que vocês também vivenciam. Um outro lembrete, e isso é muito grave, e é apelo também que eu faço, eu vou mostrar para vocês uma fala que é o seguinte: como os meninos, às vezes, os profissionais são solicitados, né, pela família, pela escola, nem sempre tem essa necessidade. Eu converso muito com os profissionais de apoio para falar assim, se você perceber que o aluno não tem necessidade, se você está atrapalhando, porque tem isso. Se você coloca um profissional de apoio onde ele não tem necessidade, ele atrapalha. Ele pode atrapalhar sem você nem perceber. Então, isso pode ser muito prejudicial. Por isso que ele é valioso e perigoso. Lembram que eu dei o spoiler no início? É por isso. Então, assim, não adianta você colocar ele para tapar um buraco que ele não vai dar conta, que ele vai piorar a situação. E é por isso que a gente precisa cada vez mais conscientizar as famílias e as escolas de quem é que precisa isso, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente está falando de cuidados básicos e de execução de atividade. Então, geralmente, os profissionais de apoio são destinados para as crianças que têm questões motoras mesmo. Então, é mais crianças com paralisia cerebral, com deficiência física. Alguns alunos com autismo têm também essa necessidade. Não estou dizendo que é impossível uma pessoa com deficiência intelectual ter, mas não é o mais comum. Né? Então, assim, vai no banheiro sozinho, se alimenta sozinho. Você tem que avaliar a autonomia. Né? Você não tem que falar, ele não para quieto, vou botar um profissional de apoio. Não é para isso que ele está lá. Ou ele foge da sala, ou ele bate em todo mundo. Ele não se concentra, ele tem dificuldade de atividade. O profissional de apoio ele não vai sanar essa dificuldade. Né? Aí entra um outro personagem da rede de apoio que não é o profissional de apoio. Mas não tem na rede. Então, a gente vai ter que pensar em outra estratégia, porque um estagiário ele não dá conta disso. Né? Nem alguém de ensino médio. Então, a gente tem que saber exatamente para que é que ele está sendo contratado. Se você me disser, não, o estagiário está sendo contratado para isso, aí já é outro esquema. Né? Vai ser de forma equivocada, mas é o que o município adotou, ok, vamos caminhar assim. Então, tem que avaliar isso. Você está sendo contratado para qual função? Né? E avaliar exatamente. Então, assim, se você sente que o aluno não está sendo beneficiado com o seu trabalho, ou se você não tivesse ali a continuar a mesma coisa, sinalize. Né? Eu falava muito com meus profissionais de apoio. Vocês não vão perder emprego, não. A gente remaneja, tem outros alunos, né? A gente vai vendo. E tinha um pouco disso, né? De ter medo de falar e perder a vaga, enfim, mas a gente tem que ter ética no nosso trabalho, a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Não é esse, não, é esse aqui. Uma fala: esse aluno não precisa de um cuidador, e sim de um freio no comportamento. O próprio profissional de apoio que acompanha a criança falou isso. Né? Ela falou a primeira vez isso para mim, eu não vou resolver isso. Então, assim, eu falei, gente, vamos conversar, né? Tem que sinalizar. Aí a outra, acompanha o aluno por conta da falta de educação dele. Falta de acompanhamento dos pais de chegar junto. Eu não precisaria ficar com ele ali o tempo todo. Então, como é que resolve isso, né? Então, é isso que eu falo. Às vezes, a própria desvalorização, a própria bagunça, a própria desorganização vem da própria classe. Então, eu tenho estimulado muito que os profissionais de apoio se juntem para conversar sobre isso. Né? Inclusive para escrever algum documento, alguma diretriz, para estabelecer algumas questões, e isso é muito municipal, é muito local, né? Porque realmente fica nessa, quem eu sou, o que eu faço, até onde eu posso ir. Então, isso junto com gestão, acho que vale muito a pena, né? Se não é embate o tempo inteiro, e é muito comum da gente ver isso.
Uma outra coisa que eu falei sobre a questão do desvio de função, por exemplo, né? Olha a fala dessa. Não julgo, não, juro por Deus que eu não julgo, porque eu já fiz isso, né? Até porque isso aqui é pura falta de informação, falta de conhecimento em relação a isso. Então, ela falou assim: a professora me dava total autonomia para que eu viesse elaborar tarefas para fazer com ele. Aula normal para as outras crianças, mas ele não era inserido e eu ficava preocupada. Ele não está aprendendo nada. Aí ela me dava autonomia. Autonomia. Olha a palavra que ela usa. Para que eu viesse fazer esse papel. Aí eu fazia várias tarefas para trabalhar com ele. Na visão dela, tá massa. Ela é competente. A professora deu autonomia para ela fazer isso. Isso não é autonomia, gente. Isso está errado. Quem tem que fazer o professor não é o estagiário, não é a profissional de apoio, de certa forma. Nem que ela ajude, traga ideia, beleza, massa, mas a responsabilidade não é dela. Então, isso não é autonomia. Essa palavra está completamente errada nesse sentido. Ela estava ali terceirizando, mandando ela fazer uma coisa que não era o papel dela. Que era o papel dela, né, no caso. E aí, veja só, ela levava a tarefa de casa, completamente descontextualizada, atividade de quarto ano, imprimia, levava, mandava o menino fazer. Qual é o objetivo disso? Qual o sentido que isso faz o menino dentro da sala de aula fazendo uma atividade completamente desconectada da sala de aula? Não faz nenhum sentido. Essa não é a proposta, pelo menos que eu defendo de inclusão. E é muito comum, infelizmente, eu sei. Ou então, por exemplo, o menino é, sei lá, segundo ano, aí vão lá na sala do lado do grupo 5, pega essa atividade do grupo 5 e bota a professora de apoio para aplicar. Gente, isso não existe. Por favor, conversem sobre isso, porque isso não dá para acontecer. Essa, pelo menos, não é a ideia, né? Quando eu preciso faltar, a escola liga para a família do meu aluno para ele não ir. Porque só eu tenho que cuidar dele. Só que quando a professora falta, eu que assumo a sala de aula. Isso é muito comum também. Temos que ficar atento a isso. Aí é mais uma vez aquele slide do aluno da escola. Então, o aluno não vai para o profissional de apoio não vai para a escola, o aluno não vai para a aula. Como é isso? Né? Então, ele tem que faltar aula porque o outro adoeceu, sei lá o quê. Ele não é aluno do profissional de apoio. Ah, mas eu vou fazer o quê? Aí é responsabilidade da escola, né? Tem que pensar em outras estratégias. Assim como um professor falta, tem que pensar o que vai ser feito. Então, assim, é muito comum de eu ver quando o professor falta, o professor regente, tiram o profissional de apoio da criança, cadeirante, por exemplo, que fica sem ir no banheiro porque não tem quem levar, porque o profissional de apoio assumiu a sala de aula. Isso está completamente errado. Então, assim, trazendo alguns exemplos mais punk, só para a gente ter uma ideia de como é que está, né, esse cenário dentro desse sentido. Já finalizando aqui nossos lembretes, a importância, né, da relação com professores profissionais da escola. Então, isso também, para mim, eu não sei nem porque que não está no primeiro lembrete. Isso é essencial. Né? A questão de relação, de diálogo, de humildade, de ética, de troca, de respeito, de colaboração. Então, se você não consegue criar uma relação boa dentro da sala de aula, vai ficar complicado fazer um trabalho articulado. E precisa ser. Afinal de contas, a gente não está falando de professores diferentes. A gente não está falando de salas diferentes. Vocês ficam dentro do mesmo espaço. Né? Então, assim, tem que existir uma relação. Não precisa ser amiga. Não estou falando de amizade, mas eu estou falando de respeito, de confiança, né? Que se assemelha até um pouco quando a gente fala muito sobre os estágios do ensino colaborativo, né? Ontem eu estava falando sobre isso. A importância disso, né? De você iniciar uma relação, de ouvir, a importância da escuta, a importância de valorizar o trabalho do outro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, assim, infelizmente, a cultura da nossa escola ela é zero colaborativa. Ela é nada. A nossa cultura ela não colaborativa. Então, isso dificulta muito. Então, a gente vê muito, por exemplo, competição entre os professores, uma coisa que eu não consigo admitir mais. Mas, assim, infelizmente, isso é muito comum. Então, alguém que chega com a ideia nova, alguém chega novo, cheio de gás, vamos inovar. Então, fala, ih, eu para lá, tá querendo se amostrar. E eu para lá, tá querendo roubar meu lugar na escola. Isso é muito triste, mas é muito comum de acontecer. Então, fala, ih, olha lá, cheia de gás, só porque é novinha. Daqui a pouco você vai ver como é que funciona. Então, assim, isso é muito comum. E a gente precisa acabar com esse tipo de comportamento, porque a gente está falando da mesma
dos objetivos em comum, teoricamente, né? Do compartilhado, do articulado. Então, como eu falei para vocês, lá no meu grupo de estudo, a gente só fala sobre isso hoje em dia. Colaboração, articulação, e a gente defende que a inclusão só funciona se for assim. Não dá mais para sustentar práticas solitárias, né? Então, por exemplo, só o profissional de apoio sozinho para dar conta não tem condição. Só o professor sozinho não tem condição. Só o professor sozinho da sala de recurso não tem condição. Então, é de fato a colaboração que vai sustentar aí esse processo de inclusão acontecer, né? Então, saiba chegar, tenha cuidado, né? A questão da sabedoria do diálogo, a sabedoria com as palavras. Eu passei por isso agora, né? Eu entrei como professora do ensino colaborativo na UFRJ, eu não conhecia ninguém conhecido do mundo online. Então, assim, cuidado mais redobrado ainda, e foi o que fez a diferença no meu trabalho, né? Então, assim, eu estou no doutorado, tenho 3 pós-graduações, sim, mas e daí? Agora você está nessa função. Então, assim, respira, humildade, ética, e bora ouvir o professor, porque o professor me falou, tenho 30 anos que eu trabalho sozinha, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio junto aqui, não. Eu, não, calma, vamos lá e tal, né? Diálogo. Aí você tem que ir nessa humildade, conversar, ouvir, valorizar. Isso é, gente, importantíssimo. E outra, você saber qual é a sua função, você ter seu argumento, ó, eu vou até aqui, eu vou até ali, e a gente vai funcionar junto assim, né? Por mais que vocês, profissionais de apoio, não tenham a responsabilidade do planejar, vocês trabalham juntos. Vocês estão juntos. O aluno é de vocês, né? Nossos alunos. Assim como também os alunos da sala, de uma forma geral, que você está ali dentro daquele contexto, né? Então, já recapitulando e já indo para o final aqui da minha fala, é importante, né, que fique claro que o profissional de apoio tem a função de dar suporte ao aluno em atividades que os mesmos não possuem independência, como, por exemplo, cuidados básicos de locomoção, higiene, alimentação e auxílio na execução, nunca esqueçam essa palavra, na execução das atividades escolares. Claro que assim, gente, quem vai dizer qual vai ser a função do professor de apoio é o aluno, de acordo com suas características e necessidades. Então, assim, os profissionais de apoio nunca vão ter a mesma função. São funções diferentes, porque vai depender da demanda de cada um, óbvio, né? Mas a gente tem que focar que é mais ou menos aqui, dentro dessa perspectiva. Vale ressaltar que a responsabilidade é na execução e não no planejamento. Sendo assim, a formação mínima desse profissional pode ser o ensino médio completo, né? Tem algumas pessoas que criticam muito isso, mas se ele for contratado como profissional de apoio, não é problema, né? A qual seria suficiente. Porém, é essencial nesse serviço o processo de formação continuada, acompanhamento, supervisão e apoio. Isso aí não tem como abrir mão. Então, quais seriam, né? O que a gente teria que pensar sobre isso? A regulamentação municipal e estadual. Então, eu não sei exatamente como é que está essa questão em Horizonte, mas precisa correr atrás. É importante reunir os profissionais de apoio, os profissionais da rede, né, de inclusão de uma forma geral, sentar, ver o que é pertinente para o município, o que é que não é, transformar mesmo, de fato, em questões, né, no Plano Municipal de Educação, PPP, ou então mesmo uma instrução normativa. A gente tem construído muita instrução normativa. E isso ajuda muito, até porque a gente está falando de política, né? Não podemos esquecer isso. E, infelizmente, 4 anos são perfeitos e 4 anos são péssimos. 4 anos são perfeitos, 4 anos são péssimos. Então, a gente tem que pensar também nesse sentido de regulamentação para que todo esse trabalho perfeito que está acontecendo não morra. Não seja uma bandeira política, por exemplo. Então, a gente tem que investir nos documentos oficiais municipais, né? O que depende mesmo a organização sentar, discutir, aprovar e deixar isso, né, como contínuo, porque eu, como trabalho com consultoria, eu vejo o trabalho morrer todo ano. É muito triste. A gente constrói algo muito, tipo assim, de outro mundo, de primeiro mundo, maravilhoso. Chega o prefeito do ano, né, da eleição seguinte, só porque foi da gestão passada, quer acabar com tudo. Então, a gente precisa realmente levar isso a sério, a questão de legislação. A importância de formação continuada, avaliação para o encaminhamento. Então, tem que ter muito critério na hora dessa seleção aí, que eu já sei que aí acontece, graças a Deus, meu pai, maravilha. Processo seletivo adequado, supervisão e acompanhamento, e a importância dessa definição de papéis, né? Então, assim, aqui em Horizonte, quais profissionais? Esse. Qual o papel de cada um? Né? E as escolas irem se organizando. Pode ser que tudo que eu estou falando até já, né, vocês estejam mais avançados do que eu imagino, mas eu estou tentando trazer aqui realmente uma necessidade que é, digamos assim,
do panorama brasileiro mesmo, né? A nível Brasil. Então, os profissionais de apoio, eles não são a solução da inclusão, não mesmo, né? Eles ajudam, eles fazem parte, mas eles não é a única possibilidade. Eles devem fazer parte de uma rede, não ser a única. A necessidade urgente da diferenciação e definição da atuação de cada profissional dentro dessa rede de apoio. E sempre, cada um com seu saber e sua função atuando de forma colaborativamente. Acho que vocês vão sair daqui com essa palavra na cabeça. Colaboração, né? Mas é a chave do negócio aí, hoje em dia. Né? Então, a gente precisa realmente se organizar e desconstruir mesmo. Eu acho até que a pandemia vai dar uma sacudida nisso. Eu estou bem otimista. Apesar de todos os problemas que a gente vai enfrentar agora nessa volta, desse híbrido, desse presencial, que vai ser muito conflituoso, eu tenho uma esperança numa melhoria nesse sentido aí de colaboração, de articulação, que eu acho que deu para mexer um pouco com a gente nesse sentido agora, em tudo que a gente passou, né? Então, a gente tem que ser otimista, né? Se a gente não for otimista, a gente não vai sair do lugar. Então, a ideia hoje aqui, né, desse tempinho com vocês, infelizmente online, que eu queria demais estar aí no Ceará, mas não vai faltar oportunidade, né, trazer um pouquinho sobre essas reflexões do que a pesquisa trouxe, do que a prática tem mostrado, do que a literatura, a própria legislação, né? Então, assim, espero que tenha trazido, pode até ser que tenha surgido mais dúvidas do que antes, isso é bom também que a gente desloca, né? Mas que eu tenha contribuído aí, de alguma forma. Eu sei que tem os profissionais de apoio novos, professores, gestores, família, quem estiver ouvindo aí, né, para pensar um pouco sobre essa temática tão importante e fundamental aí, nesse processo de inclusão escolar. Então, já queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que é um prazer imenso, imenso, imenso. Eu fico muito feliz quando eu estou com essas meninas aí de Horizonte. É sempre muito... uma alegria enorme, né? Porque eu percebo que são pessoas que são completamente comprometidas, dedicadas, têm conhecimento e querem fazer a diferença, né? Não simplesmente ocupam um cargo público, e isso, para mim, me deixa muito feliz. Além de tudo, com muita leveza, com alegria, com simpatia, e eu acho isso um diferencial. Então, aí são os meus contatos, estou à disposição para o que vocês precisarem. Tem alguns teminhas interessantes lá no Instagram, no meu canal do YouTube. E é isso. Podem falar comigo. Estou 24 horas online falando de inclusão. E muito obrigada aí a todos que me assistiram. Mari, obrigada, viu? Muito obrigada, assim. Esse momento dessa sua fala foi muito, muito importante, né? Eu sei que hoje a gente está experimentando um novo horário aqui no ciclo, né? Mas a vantagem da gente estar usando o YouTube é que depois os professores que não puderam acessar nesse momento, que eles vão poder acessar em outro momento, porque eu acho que traz justamente esse esclarecimento sobre qual é a função de cada um, né? Como a gente conversou mais cedo, a gente está no processo atual da seleção dos estagiários de apoio à inclusão, né? Até agora, às 3 horas, a gente estava fazendo entrevista, e essa live vai ser uma live que vai ser de obrigatoriedade para eles participarem do processo de formação, né? E aí, aqui em Horizonte, a gente tem muito esse cuidado de acompanhar, de formar. Então, mensalmente, os estagiários vêm aqui para a secretaria, no horário que eles fazem o estágio, e a gente faz o processo de formação, desde falar sobre as funções de cada um, né? A gente pede muito a eles que eles realmente não assumam as funções que não são deles, né? Para a gente ser, como você bem colocou, eles não são responsáveis pela inclusão, eles não vão fazer essa mágica da inclusão acontecer lá na escola, mas que, de algum modo, se eles adotam uma prática que é mais excludente do que includente, eles acabam reforçando alguns professores que mal compreendem o papel mesmo dos estagiários, né, do profissional de apoio como um todo. Então, aqui traz realmente esse esclarecimento, né, alguns comentários aqui em relação à sua fala, que foi bastante esclarecedora, comentários falando sobre a importância, de fato, da escola entender que ela é
a instituição que vai sinalizar, né? Que não é o médico quem vai dizer se ele precisa ou não precisa, porque o médico não entende do pedagógico. Assim como a gente não deve interferir no diagnóstico médico, o médico também não tem como interferir na atuação pedagógica, mas que ele compreenda que a escola, ele sinaliza a necessidade, mas que a escola também tenha a sensibilidade de entender que quem é de fato esse estudante que precisa, por que esse estudante precisa, e não achar que o estagiário vai estar lá para apoiar o professor, porque o professor é muito cansativo, entender que esse profissional, ele é de apoio ao estudante, e ele não é auxiliar de sala, é como o que você colocou, né? O professor saía de sala e deixava lá o profissional de apoio como se ele fosse o responsável pela turma, como se ele fosse um colega professor atuando junto com ele naquele espaço de sala de aula. Então, esse encontro, justamente esse esclarecimento, e é importante para os gestores entenderem isso, porque a gente precisa do apoio do gestor na atuação dos estagiários aqui, né? Então, que a gente consiga também ter esse cuidado, desde a gestão até a atuação lá na sala de aula, né? E aí eu vou ler aqui alguns comentários que a gente já está colocando na tela, mas, assim, é importante que falar sobre trabalhar de forma colaborativa, que a Júlia Silvério traz, né? Contribui para incluir, de fato, você falou, colaboração, vai ficar na cabecinha da gente hoje. A Marineide, que é nossa professora da rede, falando que a seleção e a formação dos nossos estagiários faz toda a diferença na prática pedagógica, né? Pois a parceria do professor com o estagiário auxilia no desenvolvimento da criança. Então, essa parceria, não achar que o estagiário chegou, o profissional de apoio chegou, a responsabilidade deixa de ser do professor e passa a ser do estagiário. Não é assim que deve funcionar. Né, a Meire traz a reflexão sobre a questão da ausência dessa legislação, inclusive para regulamentar a profissão, né? Então, não dá, é difícil, muitas vezes os municípios vão buscando as suas próprias estratégias, porque a gente não tem uma profissão regulamentada, de fato, né? A gente tem o diretor, o professor Soares, aqui falando também da pertinência da sua fala, né, suas reflexões, o professor Nécio falando que esse profissional de apoio ele não é um monitor, e nem é um professor, portanto, a sua função principal é facilitar a acessibilidade do aluno e esse acesso à inclusão. Enfim, a gente tem aqui vários comentários, mas ninguém deixou nenhuma pergunta, mas muito nessa perspectiva mesmo de entender qual é a função de cada um, para que a gente possa construir, para que esses estagiários, quando cheguem na escola, não se assustem, achando que vão ser responsáveis sozinhos pelo aluno, sim. E a gente acaba tendo desistência de estágio aqui, porque ele vai dizer assim, não, eu achei que fosse uma coisa, quando eu cheguei na escola é outra, não vou mais continuar. Então, a gente precisa cuidar, né? É uma pessoa que está no processo de formação profissional, e aí eu avalio, inclusive, como muito importante, quantos pedagogos, quantos professores licenciados vão ser formados com um olhar diferente sobre a inclusão, porque estão passando por essa oportunidade de estagiar né, nessa perspectiva da inclusão. Então, é isso, né? A gente vai encerrando um pouco nosso momento aqui de hoje, mais uma vez agradecendo a Mamari por toda a contribuição que ela sempre traz, dizendo, Mamari, quando voltar, quando a gente puder, nós vamos fazer de tudo, você vai vir aqui presencialmente, por favor, conhecer o horizonte, a gente se conhecer presencialmente também, né, Mamari? É mesmo, só que na telinha não dá mais não, gente. Só na telinha a gente já não consegue mais. Mas, assim, agradecer porque você sempre traz essa fala clara, objetiva, próximo da realidade do professor, então você não tem esse rebuscamento que afasta o professor, mas você é bem objetiva, é de quem está mesmo no espaço da escola e que sabe como é que essa mensagem vai chegar diretamente no professor. Tá? Vou passar para você fazer as suas falas finais, agradecer mais uma vez às intérpretes, Rosângela e Arlete, que tornam nosso espaço acessível para pessoas que utilizam, né, da língua de sinais para comunicação. E agradecer aqui a presença e a participação de todos, pedir que vocês compartilhem o link com os colegas professores, para que eles possam acessar, para que eles possam assistir em um outro momento, mas que a gente não deixe de ver,
para ter essa oportunidade de entender o que é que o profissional de apoio, que no nosso caso, o que é que o estagiário de apoio e inclusão, como é que ele deve atuar e como é que a gente, professor, deve atuar quando esse estagiário estiver com a gente em sala de aula, tá bom? Aí vou passar para você, Mamário, para a gente encerrar. Joia. Eu queria só agradecer, né? Dizer que eu amei os comentários, fico muito feliz, né, de ter agradado, da galera ter interagido, né? E muitos elogios. Eu fico muito, muito, muito feliz. E desejo sucesso aí no trabalho de vocês, né? Que vocês, de fato, estão vindo ali, hashtag colaboração. Tomou de Vocês, né? conta. Tentem pegar aí alguma coisa das reflexões que eu trouxe e, de fato, levar para a prática, né? Fazendo a diferença. Então, eu queria agradecer a Lili mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade. É sempre um prazer. Então, que vocês precisarem aí, depois quiser marcar um bate-bola só com os profissionais de apoio, para a gente conversar um pouquinho, tô dentro. E esperando o convite presencial, viu? Não, o convite está feito, falta só a gente marcar a data, viu? Está aqui registrado no YouTube. Então, top. Espero vocês lá no meu Instagram. Como é? A blogueirinha em ação, me siga, joinha e tal. Ela agora está com podcast também, mulher. Divulga os podcasts, tudo. Ela é cheia de vou lançar novidade. ainda meu podcast sobre inclusão. É canal no YouTube, é Instagram, é podcast, é live. Vocês já perceberam que eu sou apaixonada por isso. A minha vida é 24 horas envolvida com alguma coisa nesse sentido. Então, o professor, não dá mais para dizer que não tem acesso à informação. É só o que a gente tem hoje aí, é informação e conhecimento, hein? Bem lembrado. O que não falta aqui é link, se vocês quiserem. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer aqui estar com vocês. Tchau, tchau, Lili. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Divirtam-se. Descansem. Sextou, né? Sextou. Beijo, Mário. Tchau.